Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje continua através dos filmes de guerra russos, parte 2. No vídeo anterior, eu comecei a falar para vocês sobre os principais filmes de guerra russos, feitos e lançados após o período soviético. Hoje eu vou apresentar a segunda parte dessa lista. São muitos filmes, os filmes de guerra russos sempre têm uma característica única e tem um público bem fiel aqui no Brasil. Então segue aí a segunda parte dos filmes de guerra russos. A Batalha de Rjev, ou como foi conhecida, o Moedor de Carne de Rjev, inspirou outros filmes. Este tem um aspecto interessante porque mostra a crueza e a ferocidade dos combates. A Batalha de Rjev é chamada também como o Moedor de Carne de Rjev. Mais de 2 milhões de soldados foram mortos ou feridos nessa batalha na Rússia. Rjev, o filme, nos arrasta para a batalha mais difícil e exaustiva da guerra no inverno de 1942 na Rússia. A batalha foi travada entre 8 de janeiro de 1942 e 31 de março de 1943. No filme, acompanhamos uma tropa do Exército Vermelho que sofreu grandes perdas ao longo da batalha, mas apesar disso, recebe ordens de defender a aldeia de Ovsyanikovo, na região de Rjev, até que cheguem reforços. No entanto, eles estão em número inferior ao volume de tropas alemãs que os atacam. Rjev foi proclamado como um filme de guerra extremamente honesto e verdadeiro. Seus criadores também se recusaram à tendência hollywoodiana de escalar mulheres para os papéis principais. Não há uma personagem feminina no filme Rjev. Isso já mostra a dureza do filme. As cenas iniciais, a abertura do filme, rivalizam, na minha opinião, com a abertura de Soldado Ryan, que é considerada uma das aberturas de mais ação e mais sangrentas da história dos filmes de guerra. O começo de Rjev também mostra como era duro, violento, sanguinário as batalhas naquela região. Não é à toa que ali ficou conhecido como o Moedor de Carne. As cenas iniciais são impressionantes. Rjev foi lançado em 2019 na Rússia e fez muito sucesso de bilheteria, seguindo essa tendência de novos filmes de guerra russos. Vale a pena conferir. O tanque T-34, um dos maiores símbolos da resistência russa na Segunda Guerra Mundial, já tem um filme aqui chamado exatamente T-34 na lista. Mas Tanques para Stalin mostra como foi o desenvolvimento e o lançamento desse tanque que salvou a Rússia. Mostra como foi criado, desenvolvido e construído a principal arma soviética durante a Segunda Guerra Mundial e que ajudou a destruir as forças nazistas, o tanque T-34. O filme se chama Tanks for Stalin, ou seja, Tanques para Stalin, e segue 2 novos T-34 secretos num caminho de 1000 quilômetros para serem apresentados ao grande líder soviético. No caminho, eles têm de evitar guerrilheiros nazistas, sabotadores e outros perigos. O filme é baseado em evento histórico, documentado em arquivos russos, então não é um conto de fadas, mas ao mesmo tempo ele tem alguma liberdade artística para que seja um pouco divertido. O filme acaba sendo equilibrado e agradável de assistir, sem ser um filme como o anterior da lista, que foi Rjev. Tanques para Stalin é divertido, é leve e tem essa pegada histórica para a gente descobrir e entender como foi criado e construído o T-34. Enquanto um outro filme aqui da nossa lista, Salvando Leningrado, mostrava a travessia do lago Ladoga para abastecer Leningrado, este filme, Comboio 48, fala exatamente da travessia durante o inverno, quando o lago congelava e os soviéticos construíam uma ferrovia para abastecer também a cidade. Comboio 48 é uma história real que deu um filme interessante. Comboio 48 foca na estudante de Leningrado, Masha Yablotchnika,
que, após um violento bloqueio no inverno de 41 e 42, busca recursos através da ferrovia na esperança de sobreviver. De lá, a garota é enviada para a construção da rodovia Schleswig, que liga a cidade à Rússia, e está em vista ou na mira direta da artilharia alemã. Assim, a nossa heroína entra na 48ª coluna da locomotiva da Reserva Especial NKPS, que, à custa do risco mortal, cumpre a sua missão de entregar a Leningrado toda cercada a carga vital para a sobrevivência da cidade. O cerco de Leningrado foi um momento muito difícil para as pessoas que viviam naquela região da Rússia, e como a cidade estava cercada, só tinham dois caminhos para chegar: através do lago, que congelava no inverno, o Lago Ladoga, ou então através dessa ferrovia que foi construída sob o fogo alemão. O filme mostra parte dessa história e é muito interessante. Sobibor era um campo de concentração nazista da pior espécie, e houve ali uma tentativa de fuga, que inspirou este e outros filmes. Este, no caso, foi produzido na Rússia, e tem um aspecto muito interessante ao contar essa triste história. Sobibor é baseado na história do levante do campo de extermínio de Sobibor durante a Segunda Guerra Mundial, e foca no oficial soviético Alexander Pechersky, que era prisioneiro no campo e conseguiu fazer o impossível: organizar uma revolta e uma fuga em massa dos prisioneiros. Muitos dos fugitivos foram capturados e morreram mais tarde. O resto, liderado por Pechersky, conseguiu se juntar aos guerrilheiros. Esse evento é baseado numa história real que aconteceu em 1943 na Polônia, ocupada pela Alemanha. Nesse filme russo de 2018, a história é mais explícita ainda, então você vai mergulhar nos horrores dos campos de concentração, ao mesmo tempo em que acompanha essa história heróica. Na estrada para Berlim, certamente aconteceram muitas coisas. Esta história deste filme, que tem exatamente este nome, mostra como foi o avanço soviético rumo à capital alemã. Se chama Na Estrada para Berlim e mostra a história de dois soldados soviéticos, um sob guarda do outro por conta de um julgamento equivocado. Ao mesmo tempo em que o guarda tenta levar o seu prisioneiro para cumprir a sentença, eles também lutam pela vida enfrentando os alemães e outros perigos. No verão de 1942, um jovem oficial de comunicações é acusado de covardia e condenado à morte por fuzilamento. No entanto, um ataque surpresa dos alemães atrasa a execução, e o condenado e seu guarda são forçados a fugirem. Ao tentar entregar o condenado no quartel-general, uma relação de amizade se desenvolve entre o guarda e seu prisioneiro, enquanto eles passam por essas aventuras da guerra. Na Estrada para Berlim é baseado num livro famoso na Rússia, e é um filme muito bem produzido que prende a atenção e você aprende um pouco mais da Grande Guerra Patriótica. Um clássico do cinema soviético, que em breve a gente vai fazer uma lista só sobre os filmes de guerra do período soviético, é As Auroras Aqui Também São Tranquilas. Ele ganhou uma refilmagem e o filme, embora não esteja no mesmo patamar do original soviético, ainda é um bom filme de guerra. É uma refilmagem de um clássico soviético. No entanto, essa produção é de 2015. O filme se chama As Auroras Aqui São Tranquilas, baseado no clássico. A história se passa em maio de 1942. Bem atrás das linhas russas, um sargento veterano comanda um pequeno posto avançado, consistindo de 2 canhões antiaéreos. No entanto, os soldados sob seu comando são retirados de suas mãos, e ele recebe como reposição tropas femininas. Logo depois, os alemães enviam uma equipe de sabotadores para a área e a batalha começa. A única coisa que impede os alemães de completarem sua missão é o sargento e sua pequena tropa feminina. Essa refilmagem é fiel ao roteiro original e prende bastante atenção, e você acompanha as desventuras do sargento e suas tropas.
A cidade de Kandahar foi alvo de batalhas durante a guerra entre o Afeganistão e a União Soviética e depois durante as guerras do início do século XX. Este filme mostra a tripulação de um cargueiro russo que foi tomado pelo Talibã e mantidos no cativeiro, uma história real. A história se passa em 1995. Uma aeronave de transporte IL-76, carregada com munição sob o pretexto de ajuda humanitária da Albânia, é forçada por caças a pousar no aeroporto de Kandahar, no Afeganistão, para inspeção. Toda a tripulação então é capturada pelo Talibã, desde o comandante até o operador de rádio. Os aviadores, no entanto, se recusam a ensinar os islâmicos a pilotarem esse avião de transporte, que é o que desejavam, e são colocados numa prisão. A partir daí, seguimos as dificuldades do cativeiro e a tentativa desesperada de fuga. O mais interessante em Kandahar é mostrar o envolvimento russo ali no Afeganistão, no período pós-soviético. Outra coisa muito legal no filme são as imagens aéreas. A imagem do avião e também as imagens aéreas são muito bem feitas e chamam a atenção porque a gente está acostumado aí com muitos aviões americanos e ver os aviões, principalmente o cargueiro soviético enorme, é muito interessante. É um filme de fuga, de prisão, mas um filme diferente que vale a pena ser conferido. Fantasma Vermelho é um bom filme de guerra russo recente que conta uma história ambientada nas florestas geladas e pequenas vilas do interior da Rússia durante a Segunda Guerra Mundial. A história é uma homenagem ao cinema, a filmes até de faroeste do Sergio Leone, com uma bela trilha musical, mas ambientada na frente russa, em meio à neve e muito sangue. Em 30 de dezembro de 1941, na região do caldeirão de Vyazma, há um pequeno grupo de soldados soviéticos que estão tentando alcançar seus próprios camaradas, após terem escapado do cerco nazista. De repente, eles são pegos em uma batalha desigual com uma unidade especial da Wehrmacht. Eles são então ajudados na sua batalha pelo Red Ghost, o Fantasma Vermelho, o herói solitário que derrota os soldados nazistas, um por um, e depois desaparece. Red Ghost é um filme histórico sobre a Segunda Guerra Mundial, ambientado na Sibéria durante o Inverno Frio em 1941. O próprio Fantasma Vermelho é um mito no exército alemão, sobre esse soldado russo que os mata sozinho e às dezenas. Então todo um destacamento de soldados bem treinados, alemães, são enviados para matá-lo e destruir o mito que aterroriza a todos. Red Ghost é um filme histórico, um pouco fantasmagórico, que nos dá um imenso prazer em assistir. E estas florestas geladas também inspiraram outro filme muito interessante, chamado O Piloto, sobre a história de um piloto soviético que é abatido, ele sobrevive à queda do seu avião e é caçado pelos nazistas nas florestas geladas no interior da Rússia. Um filme que te prende do começo ao fim. O Piloto começa em dezembro de 1941 na frente noroeste russa. Uma coluna de tanques alemã está se movendo em direção a Moscou. E, durante a missão para impedir este avanço do inimigo, o Ilyushin IL-2, pilotado por Nikolai Konlev, é abatido. Konlev consegue fazer um pouso forçado em uma clareira remota na floresta gelada. Ele está vivo, mas longe de estar no território amigo. À sua frente está uma prova implacável de severa resistência física e mental, quando Konlev luta contra a fome, o frio extremo, as matilhas de lobos e destacamentos de soldados alemães. Mesmo ferido, ele consegue voltar à segurança, mas lá enfrentará outro desafio, o mais transformador de todos eles. O roteiro do filme The Pilot é inspirado na vida do piloto Alexei Marassiev, que foi abatido em abril de 1942 e durante vários dias enfrentou muitas dificuldades para finalmente chegar à civilização. O filme é muito bem produzido e muito intenso. Vale a pena assistir o filme The Pilot.
Assim como outro filme russo chamado O Piloto, V2, Fuga do Inferno, mostra um outro piloto soviético que, após ser capturado pelos alemães, desenvolve um plano de fuga ousado e o coloca em prática. Uma história inspirada em fatos que gerou um filme interessante. V2, Escape from Hell, é um filme que foi lançado agora, em 2021, e a história se passa no verão de 1944, quando as tropas soviéticas estão na ofensiva, mas as batalhas ainda são muito duras. Durante uma luta contra caças alemães, o piloto soviético Mikhail Deviataev é abatido sobre o território inimigo e capturado. E a partir daí ele tem que fazer uma escolha: morrer em um campo de concentração ou fugir e voltar para o céu, mas ao lado dos alemães. O piloto então escolhe uma terceira opção: escapar. Daí vêm as dificuldades. Como você sequestra um avião em uma base militar fortemente protegida, onde os nazistas estão desenvolvendo armas secretas que podem mudar o curso da guerra no último momento? Esta é a pergunta que o filme nos faz. E a história, por mais incrível que seja, foi baseada em acontecimentos reais. A história do herói da União Soviética, Mikhail Deviataev. Assim como The Pilot, V2 Escape from Hell tem um roteiro interessante que te prende do começo ao fim e cenas de batalhas aéreas de tirar o fôlego. Confira. O envolvimento russo na guerra da Síria gerou um filme muito bom chamado Sky, sobre o combate tanto aéreo quanto terrestre na guerra em território sírio. Um filmaço. Este filme, feito em colaboração com as Forças Armadas Russas, também tem a Síria como pano de fundo para muita ação e explosão. O filme é baseado em uma história real de heroísmo durante a guerra na Síria, ocorrido em 2015. O tenente-coronel Oleg Soshnikov e o capitão Konstantin Muravyov são enviados à base aérea de Khmeimim, na Síria. E durante o voo, o seu Sukhoi é abatido por um F-16 turco. Ambos os pilotos ejetam após a aeronave ser atingida, e a missão de resgate pelas forças especiais é imediatamente acionada. Mas retornar para casa com vida será uma missão bem difícil. A história, inspirado na vida de Oleg Peshkov, se tornou a primeira vítima da Força Aérea em ação depois que o seu Sukhoi foi abatido pelos turcos, em 24 de novembro de 2015. E a ação conduzida pelas forças russas de operações especiais e exército sírio para resgatá-lo foi impressionante. E o filme é inspirado exatamente nestas operações. Я, конечно, могу уйти на гражданку, но я офицер. А офицер — это когда живешь для других. O último filme de guerra russo lançado, bem recentemente, é o Asa sobre Berlim, que conta a história real do primeiro ataque aéreo soviético contra a capital do Terceiro Reich, isso em 1941, quando os alemães estavam às portas de Moscou. Um filme histórico e muito bem feito. Embora o ataque tenha sido um evento muito mais de propaganda do que tático, as tripulações que o desempenharam chegaram de volta no limite de suas forças. Só conseguiram cumprir a missão por conta dos aviões, os DB-3, criados em 1937, que eram ainda modernos no início da Segunda Guerra. O design do avião, e especialmente a torre do canhão frontal, ainda tinham características de aviões dos anos 30, mas o DB-3 era uma aeronave bastante capaz. Um filme russo, lançado agora em 2022, mostra isso de uma forma até surpreendentemente crítica do que patriótica, o que é interessante em se tratando de cinema russo. Neste filme, a história da façanha dos pilotos do 1º Regimento de Aviação de Torpedos da Força Aérea da Frota do Báltico, chefiados pelo coronel Preobrazhensky, é mostrada em todas as suas etapas, no cumprimento da missão de combate mais difícil que um aviador poderia ter recebido naquela época. É um filme de guerra russo dedicado à memória dos pilotos do regimento. E é muito bem feito. A atmosfera dos eventos,
o aeroporto, a preparação do aeroporto, o planejamento e a execução do ataque lembram outros filmes clássicos de aviação, como a Batalha da Grã-Bretanha, o Dark Blue World ou mesmo o recente Hurricane. As cenas de treinamento e solução dos problemas e o voo para Berlim e o lançamento das bombas lembra também filmes como Pearl Harbor ou 30 Segundos sobre Tóquio. O cinema de guerra russo sempre tem uma qualidade específica e vale a pena assistir estes filmes. Este não é uma exceção a essa regra. Bom, após tantos filmes de guerra russos, eu espero que você consiga assistir alguns deles, aqueles que você mais gostou, tá bom? Eu vou deixar no descritivo dos 2 vídeos aonde você encontra os filmes e assim espero te ajudar a assisti-los. Espero também que você tenha gostado dos 2 vídeos. Se gostou, não esqueça, dê um like nesse programa, deixe o seu comentário e se inscreva no canal para nós continuarmos a falar aqui de filmes e histórias de guerra. E eu volto logo com mais histórias. Até mais.